que os seus olhos têm se fixado? Vamos falar um pouquinho sobre esta dinâmica na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Lembre sempre de fazer esse itinerário todos os dias com a palavra. Uma riqueza que não deve ser deixada de forma nenhuma de lado. Quero pegar com vocês a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo de 1 a 10. Diz assim: Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então lhe deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele, que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Olha só que forte, né? Imagine esse homem entrando no templo, pulando, saltando, louvando a Deus, porque aconteceu uma graça de ser totalmente curado. Mas aqui observe o seguinte: muitas vezes as pessoas aproximam-se de nós, ou até mesmo nos pedem algo, mas nós podemos viver na superficialidade, ou seja, olhar o que ela está nos pedindo e dar, mas olhar de uma forma muito mais profunda, aquilo que está realmente necessitando. E isso é justamente um grande desafio para nós. Hoje, quando nós falamos de fixar os nossos olhos, hoje justamente a propaganda, toda a sexualidade desregrada que o mundo vai vivendo, faz a gente fixar-se em tantas coisas, às vezes em tantas coisas que nos levam justamente ao pecado, em vez de fixar-se naquele coração que está diante de nós. Então nós fixamos no olhar naquilo que brilha, que reluz, né? Fixamos o olhar naquilo que nos atrai, pode ser a pele, a beleza de alguém, o corpo de uma pessoa. Nós vamos fixando o nosso olhar aqui, mas será que nós estamos fixando o nosso olhar no coração de alguém? Ou seja, aquela pessoa te pede uma esmola, mas é justamente isso que ela precisa? Será que é justo aquilo que pode mudar a vida dela? E isso nós precisamos fazer, com que as pessoas possam ter um encontro. Muitas vezes nós precisamos olhar para aquela pessoa e perceber. Eu sempre falo, quando alguém está gritando contra nós, quando alguém está justamente nos caluniando, ou mesmo quando alguém está fazendo um pedido que parece não ser possível de ser negado, aquela pessoa está pedindo outra coisa. Na maioria das vezes, ela está pedindo a tua atenção. Ela está pedindo para que o teu olhar fixe nela, para que o teu olhar possa como que acolher, repousar. Quantas pessoas precisam disso? Quantas vezes nós mesmos precisamos de alguém que nos olhe nos olhos, que olhe para aquilo que nós realmente estamos precisando, que gaste o seu tempo conosco para que a gente possa ser restaurado, porque muito vale um coração que acolhe. E ali, nós, que talvez não temos problemas físicos, né, mas nós estamos com dificuldade de permanecer em pé, dificuldade de nos apoiar, dificuldade de caminhar, nós encontramos um coração que de repente nos traz a firmeza de Cristo, nos traz uma determinação, nos leva a caminhar mais adiante. E esse olhar pode ser o olhar que Deus está dando para você
para encontrar outras pessoas. Por isso, hoje ainda, você vai encontrar outras pessoas. Talvez, se você tem ainda a oportunidade de estar assistindo esta homilia no começo do dia, mais oportunidades terá do teu olhar se encontrar com outras pessoas. E eu só quero que você lembre disso. O que realmente essa pessoa precisa? E se ela precisa de um coração, dê a ela. Ou melhor ainda, como diz São Padre Pio, essas pessoas procuram a Cristo, não Padre Pio. E nós precisamos ter a consciência de dar justamente aquele que dá firmeza, aquele que sobressai. Às vezes nem precisamos falar literalmente o nome de Jesus, mas precisamos ter as atitudes de Cristo. Pensa um pouquinho sobre isso. Deus nos abençoe e que nos dê a graça sempre de fixar os olhos no coração do nosso irmão. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.